Queridos irmãos, em Cristo Jesus, todo o ser humano, ao nascer uma criança, o pai ou a mãe desta determinada criança vai até um determinado cartório para ali registrar a determinada criança. E o documento da criança tem a naturalidade e a nacionalidade desta determinada criança, ou seja, um lugar onde ela nasceu e o país a qual ela pertence. Muitas pessoas que estão aqui na cidade de Lusiânia, Goiás, não nasceram nesta geografia, não nasceram nesta cidade. Algumas pessoas talvez vieram da Bahia, outros vieram do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará. Não sei qual é a sua naturalidade e nem a sua nacionalidade. Um dia, um ser humano chamado Jesus, ele veio aqui na terra, nasceu de uma virgem chamada Maria. Ele era Deus, ele despojara de todo o seu poderio, ele despojara de toda a sua glória e de toda a sua majestade, para vir aqui na terra com um propósito, com um desígnio de salvar a humanidade, perdoando os seres humanos os seus pecados, redimindo os pecados da humanidade através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, ele veio aqui na terra com este propósito de salvar a humanidade, de ser crucificado na cruz do Calvário, de ser morto, mas não ficar ali preso em um sepulcro. Ao terceiro dia, já dizia as Escrituras que ele não iria ficar ali naquela sepultura. Ao terceiro dia, Jesus Cristo iria quebrar as cadeias da morte e iria ressuscitar. O Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Ele nasce na cidade de Belém da Judéia. Ele é criado numa geografia, numa cidade pequena, minúscula, chamada Nazaré. Ele cresce nessa determinada cidade. Ao completar uma determinada idade, ele vai até o Rio Jordão para por João Batista ser batizado. E ali, João Batista o batiza. E quando ele sai da água, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. E uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma tem alegria, tem satisfação. E a partir de então, Jesus começa a exercer o seu ministério aqui na terra. Ele vai para o monte, passa 40 dias, 40 noites em oração, buscando auxílio de Deus, escolhe os seus 12 discípulos. E depois disso escolhe mais 70, um grupo de 70 discípulos para estar com ele. Mas sabemos aqui, queridos irmãos, na narrativa bíblica, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho a qual escrevera o doutor Lucas, no capítulo 24, o versículo 1 já começa a narrar que no primeiro dia da semana, domingo, algumas mulheres, Jesus já havia sido morto na sexta-feira, havia passado o sábado e agora já estava no domingo. Algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus, levando especiarias aromáticas para ungir o corpo do Mestre.
mulheres foram aqui no caminho cogitando, pensando: quando nós chegarmos lá, quem irá remover a pedra? Porque aquela pedra que estava sobre aquele sepulcro, que estava tampando aquele sepulcro, era pesada. E elas cogitavam, diziam: quem irá nos ajudar a remover a pedra? Mas ao chegar naquele sepulcro, naquele túmulo, algo inesperado havia acontecido. O que, Ismael Rodrigues? Aquela pedra pesada já havia sido removida. E elas, atônitas, pasmadas, diante daquela circunstância, diante daquela situação, elas não entenderem nada. Ela olha para o sepulcro, para o interior do sepulcro, onde Jesus estava, e de repente aparecem dois varões, com as suas vestes resplandecentes. Dois anjos se colocam diante dela. E um dos versículos bíblicos que eu mais gosto é este: a frase que aquele anjo disse para aquelas mulheres, dizendo: a quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando um vivente dentre os mortos? Eu tenho uma nova para vocês, mulheres. Jesus, aquele que morreu, ele não está aqui mais. Ele já ressuscitou. Eu quero saber que nesta noite quantos servem ao Jesus Cristo ressurreto. Nós não estamos aqui para adorar um pedaço de pedra, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, não. Nós estamos aqui nesta noite para adorar um Jesus Cristo que de fato morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está assentado à destra do Deus vivo, e ele está intercedendo pela minha vida e pela sua vida também. Aleluia! E aquelas mulheres então vão correndo para anunciar aquela boa nova para os outros discípulos que estavam no cenáculo em Jerusalém. O tema da mensagem desta noite é a geografia da promessa. A geografia da promessa. Elas correm e anuncia esta nova para aqueles 11, porque Judas já havia vazado, já estava morto, havia se enforcado, e os 11 estavam reunidos lá, segundo o texto de Lucas capítulo 24, e muitos outros discípulos estavam lá, tanto homens como mulheres também naquele cenário. E elas então pasmadas e alegres, felizes, elas chegam ali naquele cenário e começam a anunciar: ei, nós fomos lá no túmulo do mestre, mas o mestre ele não estava mais. Nós estávamos cogitando no caminho quem iria remover a pedra. Ao chegar lá, a pedra já estava removida, e ao chegar no interior daquele túmulo, Jesus não estava mais. E apareceram dois varões com vestes resplandecentes, e um deles começou a entregar a mensagem de boas novas para nós, dizendo: por que vocês estão procurando um vivente dentre os mortos? Ele não está aqui mais, ele já ressuscitou. Aqueles homens, eles não deram crédito nas palavras daquelas mulheres. Eles não creram, não acreditaram. E dois dos discípulos, um chamado Pedro e o outro chamado João, cogitaram entre si e pensaram: não, nós temos que ir lá, presbítero Daniel, nós temos que ir lá para verificar essa situação, se de fato, de verdade, o que essas mulheres estão anunciando confirma-se ou não. Pedro sai em direção
discípulo amado de Jesus, que colocava a sua cabeça sobre o peito para escutar as batidas do coração do Mestre. Como ele era mais novo, ele vai correndo em direção àquele sepulcro e chega lá primeiro. E não entra. Ele apenas olha, vê a pedra removida, mas não entra. Em seguida, Pedro, ele chega também. Aí ele entra no sepulcro e confirma que Jesus não estava lá mais. Eles veem apenas os lençóis que envolviam o Mestre dobrado no interior do sepulcro. Eles sem entenderem muito, mas confirmando a veracidade das palavras daquelas mulheres, eles saem cogitando: será onde que está o Mestre? E vai para o cenáculo onde estavam reunidos as outras pessoas. Mas a Bíblia relata-nos que 2 daqueles que estavam entre os discípulos do cenáculo, eles ouviram o testemunho das mulheres, eles ouviram o relato de Pedro e João, mas mesmo assim, eles deixam a geografia da promessa e partem para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém em 60 estágios, cerca de 11 a 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. Mesmo ouvindo daquelas mulheres, eles não deram crédito. Partiram, deixaram a cidade, o local da promessa, e partiram rumo a uma aldeia por nome de Emaús. De repente, quando eles estavam caminhando, tristes, abatidos, decepcionados, cabisbaixos, porque uma pessoa, quando está triste, ela não fica com o peito empinado, com a cabeça erguida. Geralmente, uma pessoa triste, o seu semblante, a sua catadura, o seu aspecto cai, fica desmotivado, desanimado, com seus ombros caídos. E ali, rumo em direção a Emaús, estavam indo aqueles 2 discípulos. Mas, de repente, aparece para eles o Cristo ressuscitado. E Jesus, ao aproximar daqueles 2 discípulos, faz uma indagação. Ei, por que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando aí? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? Quando Jesus faz essa indagação, essa pergunta para aqueles 2 homens, eles que estavam andando tristes, cabisbaixos, desanimados, o próprio relato bíblico diz que eles pararam tristes e olharam para aquele homem. Já era o Cristo ressurreto. Eles então falam: és tu, peregrino, que não sabem dos últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém? Porque o relato, a notícia do que havia acontecido com o nosso Mestre já havia se espalhado por toda Jerusalém, por todas as cidades adjacentes, vizinhas e circunvizinhas. Todos praticamente sabiam do que havia acontecido na sexta-feira da morte, da crucificação de Jesus Cristo. Todos ali tinham ciência desses acontecimentos. E eles então falam: és tu, peregrino, o único que não sabe dos acontecimentos? E Jesus olha para eles e faz mais uma pergunta: quais acontecimentos são esses? Eles então começam a relatar.
Não é porque, queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus não sabia que havia acontecido, porque era o próprio Jesus que estava ali presente com eles. Mas o que de fato Jesus queria é que eles desdam a face, é que eles colocassem para fora aquela angústia, aquela decepção, aquela incredulidade. Jesus queria que eles verbalizassem o que eles estavam sentindo. Assim também é Jesus, diante dos seus momentos de angústias, diante dos seus momentos de frustração e decepção. Você não vai estar só. Jesus vai chegar ao seu lado e perguntar